Lá fora você tem reconhecimento, e aqui dentro que nós precisamos de quadros porque somos poucos, referências. E depois fazem estas leis absurdas, estúpidas. Depois andam atrás de uma interpretação do artigo 129. Quer dizer, como é que pessoas que dizem que são os cerebrais do direito dizem que a UNITA quer sublevação, que um birô político? É birô político ou borrô político? Eu acho que é borrô político, Cota William. Porque era só interpretar. Sim. E mais, da equação, a primeira parte do jogo do 129 é a competição da FIFA. Vamos falar como se estivéssemos de futebol. O jogo tem que desenrolar com um vencedor para ir à final. Mas, correto? Então tem que haver prolongamento. Exato, mas o artigo 129 já está a meter o tal burro político já convocou e já está, não sei se o Cota William e o Álvaro tiveram acesso a essa informação, que já estão agora a vir com uma... E eu acredito que quando as pessoas dizem que a UNITA está a perder tempo com isso, porque se João Lourenço sair, a vice-presidenta, pressão é sempre pressão. E o homem que eu aprendi com ela a fazer pressão, está aqui o Cota William Toné. Cota William Toné, agora o burro político convoca os deputados do MPLA e diz assim: quem tem dupla função, se você é deputado e é secretário para uma zona, você tem que escolher uma posição, porque a partir de agora queremos os deputados somente focados no parlamento. Quer dizer, um arranhão que passou ao lado fez com que eles saltassem e gritassem o parlamento todo e agora até tomam medida. Eu acho que a pressão lá dentro tem uma mais-valia, Mocota. Não, porque há duas coisas. O 129 diz, na linha B do número 5, se for ipsi verbis, diz o seguinte: a proposta de iniciativa é apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções. É estúpido quem disse que a UNITA não pode apresentar e as bancadas não podem apresentar. É estúpido. Portanto, porque está aqui, é a norma que diz, é apresentada por 1/3 de atividades de funções. E se calhar os companheiros não sabem, na sua raiva e ódio, e portanto, cresceram com o anti-unitismo, não é? E depois também do outro lado há o anti-MPLismo, e estamos reféns desta buçalagem. Mas aqui era você dizer 1/3 significa quê? 1/3 na lei das porcentagens é simples. 225, que é o quanto que nós queremos afetar, a multiplicar pelo primeiro terço. O primeiro terço é 1. 220 vezes 1 vai dar 220. A multiplicar pelo resultado que deu do primeiro terço. 220 vezes 3. Ora, dá 73, é 74. E que a UNITA tem. Deputados tem ou não tem? Tem. Então, se tem, está aqui a legitimidade. Quem trouxe isso não foi a UNITA. Quem fez isso foi o MPLA sozinho. Aproveitou e não sabem ler o que eles próprios escreveram. Exatamente. Então, nesse caso, o Carlos Feijó, que foi um dos mentores desta lei constitucional, não estudou bem. É cabulador. Eu, por acaso, não ouvi as declarações do Dr. Carlos Feijó, se é que ele as fez, mas eu estou a falar daqueles que eu ouvi. E é deprimente, mas doutor, é triste. Dr. William, neste caso, porque é uma situação nacional, aqui não se está mais a brincar com galinhas nem com pintainhos, como estavam ali a transferir. Porque nós até dissemos aqui no Bem-Aja que não se pode brincar com a inteligência ou com a capacidade intelectual da classe intelectual angolana. O senhor Carlos Feijó, o jurista, o doutor Carlos Feijó, neste momento, ele também devia se pronunciar.
Agora, ele não tem que se meter por baixo, portanto, da peneira, enquanto que o sol está a lhe bater. Ele tinha que se pronunciar agora. Ele e os seus correligionários tinham que falar se é legítimo ou não é legítimo, para não continuar a levar aqui, não é, os filhos da terra a irem comer com a boia suja. Não se pode. Porque, de facto, a coisa é tão séria assim, Mano Gica? É tão séria que o Carlos Feijó não pode deixar agora o barco ir à deriva. Ele era o promotor desta Constituição, lei constitucional atual. Foi ele quem conduziu a parte científica para se escrever esta Constituição. E como é que o MPLA vem e diz que não é tentativa de subversão? Que tentativa de subversão? Não, o que me parece, está a ver, Mano Álvaro? Durante esse tempo, mesmo até o José Laborinho vai na igreja e ele diz que aquelas crianças que estão a ser abusadas sexualmente, que são abusadas, né? Porque esse é o foco ultimamente aqui que uma pessoa vai tendo. Ele vai e ele esquece que a Constituição angolana, no artigo 21, as tarefas do Estado angolano. O Estado angolano tem compromisso, tem tarefa com o cidadão. O Higino Carneiro, para sua campanha eleitoral, o Higino Carneiro está a engraxar o sapato do menino. E o Higino Carneiro, que quer ser presidente da República, não se vê que na Constituição angolana o artigo 80, o ponto 5, diz que é proibido nos termos da lei o menor em idade escolar trabalhar. Quer dizer, esses indivíduos, para além do problema do tal Feijó, o MPLA não conseguiu ainda fazer o exercício da leitura da Constituição. Mas está aí o Dr. William Toné. Estávamos a falar aqui dessa falha também do silêncio do constitucionalista, o Dr. Feijó, mas também eu estou a dizer que tem havido falha de alguns membros do MPLA não ler a Constituição. O caso do Higino Carneiro, meter miúdos a engraxar nos seus sapatos. O caso do ministro do Interior estar dentro de uma igreja e dizer que essas crianças abusadas, as famílias é que têm que resolver, quando nós temos na Constituição, o artigo 21, as tarefas do Estado. Então, o que é que se passa? O artigo 129 está aqui, está tudo claro, mas parece que estamos perante uma guerra e o Rui Falcão disse mesmo que parece que é uma tentativa de golpe do Estado. Eu não sei, Dr. William, vai responder o meu mano Gica, mas eu tenho aqui, portanto, o discurso do senhor Rui Falcão. Não sei se queremos voltar a ouvir o que o Rui Falcão disse ou podemos continuar, mais velho. Sim, pode ser. Ok, vamos ouvir o que é que o senhor Rui Falcão disse. O William rebate através do discurso, exato. Sim, vamos. Esta ação, protagonizada no sentido de destituir o Presidente da República, sem factos que encontrem fundamento respaldado na Constituição, só é possível ser criada por uma organização política que, consciente da sua notória e cada vez mais evidente incapacidade de conviver numa sociedade democrática e pluralista, não hesita em provocar um ambiente institucional contrário ao que o MPLA, através do seu grupo parlamentar, proclamou ainda há poucos dias, no sentido de um maior diálogo e inclusão no debate político. A estratégia de criação de um clima de instabilidade institucional, há muito denunciada, tem vindo a ser aplicada com recurso permanente ao descrédito das instituições do Estado e à tentativa de criar um quadro político que justifica a sublevação popular e a ascensão da UNITA ao exercício do poder, sem a necessária legitimação democrática, sabendo ela que essa será a única via para algum dia ser poder em Angola, tendo alguns dos seus dirigentes de topo noção clara de que a insurreição armada do passado pode agora ser travestida de uma eventual insurreição popular, como têm apregoado nas diversas localidades por onde têm passado. Então aqui, quem é que é o democrata, quem é que não é democrata? Bom, eu penso que, sabe, Álvaro
eu só estou aqui no Benhaja com um esforço titânico, porque eu não passei muito bem, mas como já tinha o compromisso e estava com o Gica, e então, pronto, fiz este esforço. Mas fico mais doente quando ouço pessoas que já tiveram responsabilidade, inclusive como escuteiro. Afinal, que transmissão de conhecimentos esta pessoa tem? Ele é o secretário para a informação. Não se estranha como é que o MPLA está na lama. Não tem comunicação. Porque o Rui Falcão não pode agir como um falcão, com respeito que eu tenho para estas aves. Ora, o problema é interpretativo. Ele tem um grande conflito de interpretação daquilo que dizem as palavras num texto. Não é preciso ir para a Constituição, é em qualquer texto. Tomada pelo poder, pela força. Ou tomada do poder. A tomada do poder só é possível em Angola através dos partidos políticos. Se eu quiser ser presidente da República, eu não posso, estou impedido, se não for através do partido político. Se o secretário da Informação não sabe isso, quer dizer, eu não posso chamar nome aos bois. Também tenho que chamar aos burros, que são seres muito inteligentes, muito prestáveis, enquanto animais, porque nos ajudam. O meu pai me deixou a guardar burros. Eles eram meus companheiros porque me ajudavam a carregar a carga. Eram obedientes e eram inteligentes. Agora, um homem não pode ser inferior a este. O problema é dizer, meus amigos, ok, sabe como é que o MPLA podia desmontar isso? Eu vou dar esta aula grátis ao MPLA, sem qualquer tipo de presunção. Até se calhar vai me fazer estar melhor. O MPLA dizia, sim senhora, até a linha B do número 5, a UNITA ganhou. Ganhou. Quer a gente queira, quer não. Ganhou. E ganhou porque em 6 anos o nosso presidente tem 2 processos judiciais. Um com caso transitado em julgado, que foi intentado por um militante do MPLA, dizendo que o sistema eleitoral do MPLA é fraudulento. Antônio Venâncio, à época do 8º Congresso do MPLA. Correto? O segundo é este que nasce na Casa das Leis. É o primeiro a emergir na Casa das Leis com, efetivamente, alguma substância. Porque a realidade está aí. As pessoas estão a comer ou não estão a comer nos contentores. Quando é que o presidente colocou isso num discurso? Subiu o combustível. O presidente foi à Feira Internacional e fez um discurso para os empresários especuladores. Não é possível. E o povo? Então, ele dizia, bom, o número 6, a linha C, diz que é preciso 2/3. 2/3 é a mesma equação da percentagem. 220 vezes 2 dá 440. A dividir por 3 dá 146, pouco. Portanto, 147 deputados. Ora, a UNITA tem 40, tem 90. Para a primeira fase só precisa de 74. Para a segunda fase, a UNITA precisa de 57 deputados. E o MPLA, se unisse na magistratura da norma jurídica, diria simplesmente que pode não ser possível, mesmo através de voto secreto, porque o voto aqui tem que ser secreto, à luz do regimento interno da Assembleia Nacional,
Lei 13/17, de 6 de julho, que diz no seu artigo 159 que em casos de acusação ao Presidente da República, o voto é secreto. Portanto, não depende da atitude discricionária da Presidente da Assembleia ou da bancada do... Eles podem se masturbar politicamente, mas não depende disso. Não depende disso. Mas, velho... Não, depende da lei, porque aqui, outra coisa, as dificuldades começam a ser plantadas na linha C. Por quê? Porque aqui nós vamos ter, a UNITA tem que ter 57. Imaginemos que os outros 3 partidos da oposição, pela primeira vez, investidos de higiene intelectual, possam acompanhar a UNITA. Então a UNITA vai precisar de 51. Então tem que garimpar 51 na bancada do MPLA, porque 6 já os teve. Ora, mas aqui diz o seguinte, é que o processo não é um caminho curto, é longo. Porque imaginemos, temos 147 deputados vencem a trincheira do 2/3. Está consumado? Não. Depois, há o número 6 que diz que o processo deve ter caráter de urgência para atender de forma precisa a vacatura, então deve ser decidido no prazo de 120 dias. Ok. Estes 120 dias são descolados à formatação do processo que, com a votação, deixam de ser o processo da UNITA, passam a ser um processo da Assembleia Nacional. Então, a Assembleia Nacional é que passa a ter. Mas como é que se chega aqui? É nomeada na primeira fase e será violação flagrante à lei se não tiver acolhimento à iniciativa da UNITA. Porque é perentório. Aqui a Presidente da Assembleia tem que receber. E recebendo estes 2/3, também se vão verificar na constituição de uma comissão de relatório e parecer do pedido. E essa comissão é eleita com maioria de 2/3 da plenária. O MPLA até aí pode ter a maioria dessa comissão. Por que esta masturbação? Ele pode ter logo na comissão de parecer. O medo é o voto secreto. Exatamente. O presidente criou muitos anticorpos dentro do próprio MPLA. Sim. Tem que ameaçar os seus deputados de que vem aí o dilúvio. E vocês, cuidado, se querem ter um lugar na Arca de Noé. Se vocês não quiserem ficar fora, mas não é nada disso. Eles aí têm a maioria. Vencem essa maioria, ok. O MPLA é tão astuto, tão bom. E eu gosto do MPLA porque é isso. O MPLA, quando faz maldade, escreve. Está vendo? Portanto, o Falcão, eu não sei se o outro o que é que faz, qual é os sons que deita. Mas o Falcão ia ler o 130, 129. Depois à frente tem um número, não tem? 129 à frente não tem um número. À frente do 129 é quê? Não é 130. E por aí é seguir. Ora, tem o 130 que fala sobre a vacatura. Ora, a vacatura do caso é declarada pelo Tribunal Constitucional. Está aqui no 130, número 2. A vacatura. Ora, quem está no comitê, no Tribunal Constitucional? Membro do Biro Político. Do MPLA. Quer dizer, estes senhores prestam-nos a esta verborreia quando eles têm minas em todo o sítio. Olha, mas velho, mostram mesmo que são maus, gostam mais do dinheiro do que as pessoas. Porque não é possível. Eu não acredito que a Laurinda Cardoso vá decidir em sentido contrário a quem a nomeou, porque ela sabe, ela faz equação.
Se não fosse a benevolência do presidente João Lourenço, alguma vez mesmo eu, por meu mérito próprio, seria presidente do Tribunal Constitucional. Porque nós temos que ser honestos. Seria. Ela seria. Sem a benevolência do presidente João Lourenço. Chegaria lá. Depois, quem é que está no Tribunal Constitucional? Temos militares. O doutor Buriti foi exonerado de manhã à tarde, foi juiz. É ilegal, mas está lá. A doutora Vitória Exata, a mesma coisa. Quem não é do MPLA que está no Tribunal Constitucional? Quando mandares levantar a mão, são 2 pequenos. Os 2 ganham a maioria. 2 entre 11 é possível terem maioria absoluta? Não. Então, quer dizer, está tudo aqui. Então, e o problema não é tirar... O MPLA nunca sai do poder. Quem sai do poder é o cabeça de lista, mas ele é secundado pela vice-presidente. A presidência continuará a ser do MPLA, só não nas vestes do presidente. Quem é destituído é o presidente, não é a presidência da República. A UNITA nunca pode chegar ao poder com este processo. Não. Isso é bussalagem política. Okay. E de quem é responsável pela informação de um país não é possível. Não é possível. Olha, mais velho William deu-nos aqui uma aula, não a nós, deu aula aos nossos manos aí, ou nossos cotas também do MPLA, e foi muito bom, e nós recomendamos a todos os deputados do MPLA virem ver esse trecho do mais velho William Toné, e todos aqueles também do Comitê Central e do Buró Político virem ver esse trecho para que possam melhor rever as palavras. E, se possível, bom, não quero avançar, senão, se fosse num partido muito sério, Mano Jica, aqui na Europa, o senhor, portanto, Rui Falcão, ou quem escreveu aquele discurso, já teria apresentado, portanto, as suas cartas de demissão. Mas não é o caso.